Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto escrito pela irmã Ellen Barreto Mancebo. Ela é bacharel em teologia, professora de hebraico e membro da Segunda Igreja Batista de Itaipu, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela escreveu um texto chamado Empatia Bíblica. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, como não fui eu quem escreveu, foi a irmã Ellen, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, irmãos, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos ensine aquilo que temos para aprender, tá bom? Senhor Jesus, que nós possamos estar atentos para a Tua Palavra, para aquilo que Tu vai nos ensinar, que nós possamos aprender de Ti, Senhor, e colocar em prática tudo que o Senhor está nos mostrando hoje. Nós pedimos essas coisas não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, o nosso texto chama-se Empatia Bíblica e a porção bíblica está em 1 Coríntios 9, do 19 ao 23. E diz assim, olha, embora, o irmão Paulo falando, né? Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo da lei que seguem a lei judaica. Embora não esteja sujeita à lei, agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Amém? Ora, o versículo escolhido pela irmã Ellen Mancebo foi o 22, que diz: para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. A palavra de ordem hoje é empatia, que é uma palavra que a gente hoje está na moda, né? Todo mundo fala, você precisa ter empatia pelo outro e tal. E basicamente é a ideia de identificação de uma pessoa com outra pessoa. Basicamente é você se colocar no lugar do outro, né? Do sofrimento do outro, da miséria do outro. O conceito é bom, mas existem implicações que precisam ser analisadas à luz da palavra de Deus. Quando a gente diz para alguém, olha, o importante é ser feliz. Vai lá e segue seu coração, segue a sua intuição, é isso que importa. Aí a gente não está sendo coerente com aquilo que a palavra de Deus está falando. Os princípios cristãos não dizem isso. Porque felicidade, por exemplo, tem a ver com não andar segundo o conselho dos ímpios, de acordo com o Salmo 1. Lembra do Salmo 1? É bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quer dizer, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, se você diz para alguém, importante é ser feliz, como que a pessoa vai ser feliz andando e se aconselhando com pessoas que não têm Jesus Cristo? A gente tem que lembrar o que está em 1 João 5,19. Fala assim, olha. 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a gente sabe onde é que o mundo está afundado, né? Então, nós temos que ter discernimento para aconselhar as pessoas. Então, se o mundo está afundado no maligno, no pecado, naquilo que é ruim, como é que ele pode oferecer e garantir a felicidade para alguém? Não vai poder, né? O apóstolo Paulo, ele ensina pra gente muito bem sobre empatia.
E nesse versículo que a gente leu agora, está nítido a questão da empatia. O que ele fez? Ele se tornou tudo para com todos. Para quê? Para, de alguma forma, poder salvar alguns, que está lá no versículo 22, né? Então, qual que era o propósito do apóstolo Paulo? Era que a outra pessoa, que o outro pudesse ser alcançado pelo evangelho e pudesse fazer parte dessa graça que transforma, que muda, que realmente resgata a vida de uma pessoa. Os conselhos que a gente dá, ou às vezes os conselhos que a gente recebe, pode parecer, bem legais, mas se eles não promovem uma reflexão na nossa mente, uma confrontação com a palavra de Deus, vai ser só sabedoria, vai ser só jargão, vai ser uma coisa que não tem fundamento, né? Por quê? Muita gente tem frases prontas, mas o que nos importa para sermos felizes é a palavra de Deus. Então tem um monte de frases que a gente sabe de cor e salteado, mas o que a gente precisa saber é estar conectado com a palavra. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, lembra, tem que ser para a glória de Deus. Então a gente precisa transformar o mundo pela renovação do quê? O entendimento das coisas espirituais. Pega lá Romanos 12, 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então não é um culto, não estou sabendo o que eu estou fazendo, não. É um culto racional. Então nós temos que ter discernimento aqui do que a gente está falando. E no versículo 2 vem: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é para a gente se conformar com o que o mundo nos oferece, mas para a gente realmente se transformar pela renovação da nossa mente. Então nós temos que nos colocar no lugar daquele que está sofrendo, daquele que precisa ouvir a verdade. E sim, aí trabalhar para que essa pessoa possa ser transformada. Amém? O nosso manancial termina assim, A empatia deve nos colocar no lugar do outro para perceber que ele precisa do evangelho. Bom, irmãos, é isso aí. É fundamental termos empatia, mas não é qualquer empatia. A empatia da palavra, a empatia bíblica. Bem, eu me despeço aqui, com o meu abraço diário de urso, de ursa. Um abraço de ursa que cabe tanto, tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero também que os irmãos tenham em mente que aqueles que esperam no Senhor, terão suas forças renovadas. E lógico, poderão ter empatia, e a empatia certa, que é a empatia bíblica. Eu termino com a palavra de ordem, que é gratidão.